Olá, meu nome é Felipe. Hoje eu e meu grupo iremos falar sobre refúgio do Pleistoceno, suas linhagens relictuais e expansões pós-glaciais. Irei introduzir esse tema com o que foi o Pleistoceno. O Pleistoceno, que também é conhecido como a Era do Gelo, se estendeu por aproximadamente 2,6 milhões até 11 mil anos atrás. Esse período foi marcado por glaciações, que são períodos de frio intenso, e intercalados com períodos mais quentes, que seriam as interglaciais. Esse período também é conhecido como época dos grandes mamíferos do Pleistoceno, ou megafauna, como mamutes, tigres de sabre, preguiças gigantes, etc. Algumas características que marcou esse Pleistoceno foi os ciclos repetidos de frio intenso e secas globais. Florestas tropicais acabaram encolhendo significativamente e a paisagem foi dominada por savanas, campos e áreas abertas. Vale ressaltar que o clima frio e seco em muitas regiões moldou a vegetação e os habitats, influenciando a evolução de várias espécies. Um exemplo de espécie é o mamute, que é muito representado em livros, filmes e séries, e um desses filmes seria a Era do Gelo, que representa com sua totalidade o Pleistoceno de forma didática. Mas afinal, o que são os refúgios em si? Os refúgios são pequenas áreas de florestas que mantiveram condições úmidas e adequadas para a sobrevivência de várias espécies, mesmo durante os períodos de seca intensa, ou seja, havia grande devastação e áreas abertas como se fossem áreas de savana mesmo, com pouca ou nenhuma vegetação por conta do período glacial de seca, E essas áreas de refúgio não foram afetadas. A partir disso, essas áreas foram usadas para isolamento e sobrevivência de várias espécies. Existem dois exemplos naturais presentes no Brasil. Provavelmente existem mais, mas vamos aplicar apenas os dois aqui, que basicamente são esses dois. A partir disso, vamos explicar um pouco sobre o processo de fragmentação e evolução para surgimento desses refúgios e da biodiversidade. Basicamente são 4 tópicos principais, onde o clima esfriou e secou a floresta, causando assim redução drástica da floresta. E a partir disso houve formação de áreas úmidas que se mantiveram florestadas, isolando populações. A partir desse isolamento houve especiação e diferenças genéticas criadas, e quando o clima melhorou, essas florestas foram reconectadas, juntando toda a biodiversidade que tinha sido especiada. A hipótese dos refúgios pode ser usada para explicar alguns mecanismos da biodiversidade, como quando Jürgen Hafer tentou explicar a alta riqueza de espécies existentes na Amazônia usando essa teoria, ainda em 1969. Outro exemplo é o da choquinha de flanco branco, que depende de florestas úmidas contínuas para sobreviver e hoje apresenta populações geneticamente diferenciadas, mostrando um padrão de distribuição compatível com um isolamento em antigos refúgios pleistocênicos. Apesar das evidências, essa teoria não é 100% aceita entre os cientistas, atualmente sendo considerada como mais um mecanismo de especiação. Ademais, as principais espécies de animais e plantas afetadas pela dinâmica dos refúgios são aquelas endêmicas de florestas densas e que apresentam nichos ecológicos específicos, exatamente por serem mais sensíveis às mudanças em seus habitats. Visto então os fatos abordados nessa apresentação, é então concluído que a teoria dos refúgios ela é mais do que uma teoria e se torna então uma perspectiva de como podemos analisar o desenvolvimento da história evolutiva de vários grupos de organismos e de como, assim, a gente encontra uma grande biodiversidade que é presente em vários ecossistemas, como florestas tropicais ou brejos de altitudes, entre outros. E sendo assim, nós, com essa apresentação, trazemos um convite para que se tenha uma ação para a proteção desses núcleos de biodiversidade advindos dessa era de glaciação, visto que ela tem um grande valor científico e também cultural e natural. Sendo assim, muito obrigado pela atenção de vocês e espero que essa apresentação tenha contribuído para seus conhecimentos. E aqui segue as referências.